وأعظم سبيل في الدعوة أن تدعو الناس إلى التوحيد. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، louvado seja Allah, Ele que criou e é que deixou naquele mundo sem razão. Ao contrário, é mandando um mensageiro que não tem que seguir com atenção, então pedir para abençoar Ele que tudo que siga esse caminho com essa educação. E então atesta que tem uma divindade que merece adoração, exceto Allah, e que Muhammad, esse servo, esse mensageiro. Irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindo a Nhosturo naquela aula islâmica. E naquela aula ali, você também fala de um assunto muito importante que é a atestação de fé. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Todo muçulmano sabe que na Islã tem 5 pilares. E que o primeiro é a atestação de fé. E é que é o mais importante. Sem ele, que os outros pilares cabem nada. Por exemplo, se uma pessoa reza todo dia, e pratica jejum, e esmola, e vai fazer peregrinação na Meca, sem que pronuncie aquela atestação, Allah subhanahu wa ta'ala que aceita nada dele. Para modo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah é chave para entrar na Islã. É por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando que mandava desse companheiro que chama Muad ibn Jabal radiyallahu anhu na Yemen para convidar alguém para entrar na Islã, é falou a primeira coisa que tem que convidar nele para entrar na Islã é a atestação de fé. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Se aceita que ele então dispôs a fazer oração e que os outros atos de adoração. E que o hadith está na Sahih al-Bukhari e na Sahih Muslim. A atestação de fé, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, é chave para entrar no paraíso também. É por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou num hadith que está na Sahih Muslim, então atesta que tem uma divindade que merece adoração, exceto Allah, e que é mensageiro de Allah. Que tem um adorador que está contra com Allah, quer dizer, no dia de julgamento, com aquela atestação, sem ter dúvida, sem que Allah faça ele entrar no paraíso. Então, através de lá, não te percebe a importância daquela atestação. É chave para entrar na Islã e é chave para entrar no paraíso. Mas, acima de tudo, chave é que funciona ascendente. E que esse dente está considerado como as condições de validade daquela atestação. Quer dizer que se você respeita uma dessas condições, você pode entrar no paraíso. E a primeira condição é de conhecer o significado daquela atestação. É por isso que você também explica naquela aula ali o significado daquela atestação. E na outra aula, inshallah, também explica que as outras condições. Então, a atestação de fé te comporta 2 partes. A primeira parte é la ilaha illallah e a segunda é Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah te significa em língua árabe la ma'buda bihaqqin illallah, quer dizer que tem um ser adorado que merece adoração, exceto Allah. Palavra ilah, horas que não te fala la ilah, te significa o ser adorado em língua árabe. Em língua árabe, tudo aquele que está adorado está chamado ilah. Se cria uma pedra ou um animal ou outra coisa, qualquer coisa. E também a palavra bihaqqin te significa que merece. E que a palavra ali é muito importante. Ele que te explica o objetivo de la ilaha illallah. Para morrer para aquele significado ali próprio que Allah subhanahu wa ta'ala criou. E fala na surata 51, versículo 56, cria jinn que homens só adoram. E é para aquele significado ali que manda todos os mensageiros. E fala na surata 16, versículo 36, certo manda para cada povo um mensageiro
pesflas, nós adora Allah e nos deixa adoração de Taghut, quer dizer de outro que Allah. E fala também na surata 21, versículo 25, que tem um mensageiro que manda antes de Bo, sem que revele a palavra seguinte, que tem um ser adorado que merece adoração, exceto Allah. Então nós adoramos. Então, tradução exata de La ilaha illallah é que tem um Deus fora de Allah, ou que tem um Criador exceto Allah. Tradução exata é que tem um ser adorado que merece adoração exceto Allah. E nós temos que saber que a adoração é uma palavra que inclui todo ato que a legislação islâmica considera como uma adoração. Cima invocação, juramento, sacrifício, oração, etc. Então, que ali significa que não tem que estudar a legislação islâmica direito para não estar de acordo com La ilaha illallah. Segunda parte de atestação de fé é Muhammadur Rasulullah. Quer dizer que não atesta, mas Allah escolhe um homem que chama Muhammad para ser mensageiro que o mundo inteiro tem que seguir e obedece. Allah fala na surata 7, versículo 158, fala, ó humanos, a mim é mensageiro de Allah para nós tudo, céu com terra e sereno, que tem uma divindade que merece adoração exceto Ele. Ele que te dá vida com morte, então nós temos fé na Ele e nesse mensageiro, o profeta e letrado que tem fé na Allah e se palavras. Nós seguimos assim nós te ser bem guiado. E não te acredita também, mas Ele se servo. E por isso que às vezes nós está mas não está falando naquela atestação وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Abduhu significa mais esse servo. Quer dizer que ele é um ser humano e um adorador de Allah. É que é um ser divino e é que tem um poder divino. Ele vive e ele morre, ele sofre e ele doente, ele chora e ele contente, e ele tem uma obrigação de fazer oração, jejum, hajj e tudo que os outros atos de adoração que é obrigatório. É por isso que Allah, na surata 3, versículo 144, fala: Muhammad é um mensageiro cima que os outros mensageiros que passam antes dele. Se é morre ou se é matado, será que nós te viram as carcanhadas? Quer dizer, será que nós te deixa fé para nos voltar para a descrença? Que é que te vira essas carcanhadas que te prejudicia Allah e Allah te recompensa agradecidos. E fala também na surata 7, versículo 188, fala é que tinha poder de dar na cabeça qualquer benefício ou prejuízo fora daquele que Allah crê. Sem concheba o invisível, janteneba só bom coisas e nada de mal te tocava a mim. Mas a mim é só um avisador e anunciador para aqueles que têm fé. E fala na surata 6, versículo 50, fala que te flanhos mantém tesouros de Allah, quer dizer que tem capacidade de dar tudo que riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala pode dar. Em que te flama conche invisível, em que te flama a mim anjo, a mim só sigue aquele que Allah te revelando que te faz. Então que os versículos estão mostrando claramente que o profeta Muhammad é um homem que tem um poder divino acima de tudo que os outros profetas e mensageiros. E que ali quer dizer que nunca tem direito de adorá-lo ou de exagerar com ele. Que a atestação te implica, mas não deve acreditar na tudo aquilo que o profeta informando. Que as informações sobre coisas passadas e sobre coisas futuras. Para modo esse trabalho de transmite aquilo que Allah manda ele para transmitir. E que te transmite nada de si cabeça, e que te inventa nada. E te implica também, mas não deve obedecer para modo Allah mandando para não obedecer. E também, mas não deve adorar Allah com seus ensinamentos. E que ali, aquele que não te chama sunnah, não deve adorar Allah conformemente a sunnah. Nunca te adora Allah com aquele que não gosta, ou com aquele que não te acha bom, ou com ensinamentos de um outro alguém fora de profeta sallallahu alaihi wasallam. O único
que não tem que seguir na coisas de religião é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele que Allah manda para nos seguir. Allah fala profeta para na surata 6, versículo 153, por certo que ali quem é caminho, um caminho reto, nós seguir e que nós siga que os outros caminhos, ou senão, nós se desvia daquele caminho reto, aquele que se recomendação para nós ser piedosos. Tem um caminho só que está levando para a satisfação de Allah, é caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se não siga um outro caminho, não te perde. Nunca te siga num imam e num santo. Não te siga aquele que estaria de acordo com o sunnah de mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Se um imam fala coisas que estaria de acordo com o sunnah, não te siga. E também se um rapacinho fala coisas que estaria de acordo com o sunnah, não te siga também. Nunca te siga ninguém de maneira cego. Nunca te fanatiza ninguém. Tudo aquele que bem de falar é proibido. E é contrário com o significado de atestação, mas Muhammad é mensageiro de Allah. Então espera-me tudo aquele que explica foi claro. E então pedi Allah subhanahu wa ta'ala para dar boa compreensão de sua religião e sinceridade nas nossas ações. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.